Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, através deste programa que é a voz do pastor. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 10 de julho de 2022, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. Escutemos o Evangelho. Hoje temos o capítulo 10 de São Lucas, versículos do 25 ao 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao local, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Ouvinte, nós iniciamos a sessão alguns domingos atrás dizendo que Jesus tomou o forte propósito de ir para Jerusalém. Então iniciou a sua viagem para a Cidade Santa, onde daria a sua vida em favor de toda a humanidade. O texto de hoje diz que um doutor da lei se levantou para colocá-lo à prova. Trata-se de um judeu, não um samaritano, não um pecador, mas um justo, precisamente um doutor da lei. O texto diz que ele se levanta, significa que põe-se numa posição de quem irá discursar e argumentar. A sua intenção é clara: colocar Jesus à prova. E notemos também a fineza. Não fala de merecer, mas de herdar. Porque a hereditariedade não se ganha, mas se recebe de modo completamente gratuito. Adequando-se à prática das disputas rabínicas, Jesus não responde imediatamente, mas dirige, por sua vez, uma pergunta em cima da pergunta. O que está escrito na lei? Como se lê? Com prontidão,
o mestre da lei se atém a 2 textos bíblicos. O primeiro, muito conhecido, porque todo pio israelita o recita nas orações da manhã e da tarde. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E o segundo, que não era muito citado, e ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus então reconhece a exatidão da resposta. Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Tudo parecia então concluído. Se o juízo de Deus versasse sobre o conhecimento de uma doutrina, o doutor da lei iria para casa aprovado com 10 e muito louvor. Mas Jesus, depois do elogio, acrescenta: faze isso e viverás. Não basta saber, é a vida que comprova se assimilamos ou não o mandamento de Deus. O mestre da lei, não tendo conseguido colocar Jesus em embaraço, apresenta outra pergunta: e quem é o meu próximo? Conhecendo as Escrituras, ele sabe que as palavras estão escritas para serem colocadas em prática, porque o caminho para a vida acontece no concreto do amor a Deus e ao próximo. Mas, para identificar este próximo, precisa de uma regra clara e segura. Eis então a pergunta: e quem é o meu próximo? No Antigo Testamento, próximo era um membro da comunidade do povo de Israel. No tempo de Jesus, era quem fazia parte do mesmo grupo religioso: fariseu, zelota, herodiano. A tendência era restringir o conceito, tornando fácil a obrigação do amor. Jesus rompe com esse círculo egoístico. Próximo é quem está necessitando, amigo ou inimigo. Jesus não responde à pergunta do doutor da lei porque a considera superada. Para ele não existe nenhuma barreira entre os homens e mulheres deste mundo, e o problema não é saber até onde chega o amor, mas como se deve manifestar e quem realmente ama a Deus e ao próximo. Além disso, será importante colocar em confronto o judeu e o samaritano. O discernimento não deve ser feito em base ao que se diz, à fé que se professa com a boca, mas ao que se faz. Então Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Jesus então utiliza um fato banal para responder à pergunta do mestre da lei. Um viajante anônimo caiu nas mãos de assaltantes, foi roubado, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. A estrada que desce de Jerusalém para Jericó é uma estrada tortuosa, inclinada, deserta. Liga os 350 metros de altitude de Jerusalém aos 350 metros sob o nível do mar de Jericó, no Vale do Jordão. É uma ligação importante entre a capital e as outras localidades. Era um caminho perigoso, continuamente ameaçado por assaltos de bandidos. Cair nas mãos de bandidos, homens sem piedade, os resultados não podem ser senão ser roubado de tudo, espancado e deixado quase morto. Encontrar ladrões em lugares desertos e escondidos é uma desgraça para a vida de qualquer pessoa. Aquele era um caminho que conduz para a Cidade Santa,
centro de peregrinações e passagens de romeiros e devotos judeus de todas as partes do mundo. Jesus então utiliza essa situação para responder à pergunta de um doutor da lei sobre quem é o próximo. Dois representantes qualificados da religião judaica, o sacerdote e o levita. Muitos sacerdotes e levitas moravam em Jericó, serviam no templo de Jerusalém e viajavam constantemente por aquela estrada. Eram homens que tinham retornado do serviço do templo e queriam manter a pureza. A consciência profissional sufocou os seus sentimentos humanitários. Correm para exercer as funções de trabalho, mas não se detêm diante das necessidades das pessoas. Os dois passaram e não deram a mínima ao ferido. Os assaltantes estão mais presentes do que nunca. Não roubam somente em estradas desertas. Cair nas mãos de assaltantes, golpeado sem piedade, representa uma situação de extrema necessidade, mas necessita de uma ajuda que compromete muito quem quer fazer. Comporta o perigo pessoal, perturba a tranquilidade e os próprios planos. Duas pessoas viram aquele homem quase morto, desviaram e foram embora. A preocupação por uma segurança e comodidade foi mais forte do que a compaixão por aquele pobre homem. O samaritano atua de modo exemplar. Coloca todas as coisas em segundo plano para se fixar na necessidade daquele homem. Para retirá-lo daquela situação, faz tudo o que pode e do modo mais completo possível. Um samaritano, um homem que aparentemente não se preocupa muito de moral e de religião, diante daquele pobre rapaz, manifesta toda a sua compaixão. A realidade toca profundamente o seu coração e ele responde. Por acaso passa por ali um samaritano e, vendo aquela situação, se comove, faz de tudo e de maneira mais completa possível. O samaritano é um povo considerado herético. Jesus encontra uma samaritana no poço de Jacó e ela tinha tido 7 maridos. Era um povo que formalmente não conhecia as leis de Deus. Pois bem, ele não só interrompe a sua viagem, deixa em segundo plano os seus negócios, o seu trabalho, mas começa a gastar o seu tempo, dinheiro e afeto para salvar aquela pessoa. O samaritano realiza 10 ações para salvar quem estava destruído. Chega perto com a intenção de fazer algo, viu, teve compaixão, se mexeram as suas vísceras, fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas. Do ponto de vista dos primeiros socorros, primeiro lava e unge, depois enfaixa. As faixas utilizadas antes era um dispositivo para evitar a hemorragia. Depois o colocou no seu próprio animal, fez do seu animal uma ambulância e o levou para a pensão, o local onde as pessoas podiam passar a noite, inclusive com animais, para não correr os perigos da estrada. Ali, na pensão, cuidou dele. Então, transforma a estribaria em hospital. Por fim, pegou moedas de prata e as entregou ao dono da pensão. Moedas de prata são, portanto, correspondentes a 2 dias de trabalho, mais do que o dono do local exigiria. Fez recomendações e disse que voltaria para pagar as contas depois. O que ele deu e cuidou já foi suficiente, mas a certeza da recompensa é para deixar o dono do local mais solícito nos cuidados.
Viaja somente depois que está fora de perigo, mas promete que retorna depois que concluir a viagem. E Jesus diz: vá, faça isso e viverás. Quem faz a pergunta já sabia a resposta. Sabia que os mandamentos eram uns 613. Sabia que deveria escolher dentre esses 2 mandamentos mais importantes. Então Jesus diz: faça isso e viverás. Mas era precisamente no comprometer-se que nasciam as dificuldades. A dificuldade do escriba não estava no amar, mas em identificar quem amar. Não encontra a dificuldade em amar a Deus como exige a lei, mas não sabia identificar quem é o seu próximo. Deus não era um problema para ele, mas o próximo. Conhecer a lei, conhecer os deveres, mas depois não sabe aplicar. Como tornar, então, prática a religião que está aprendendo. Crescemos na compreensão de Deus e dos mandamentos, mas estamos sem ter uma ideia muito clara de como aplicar esses conhecimentos. As pessoas que mais se interessam teoricamente por Deus são as que menos se interessam pelas necessidades dos irmãos. Os que frequentam o culto deveriam se interessar pelas situações desesperadas das pessoas, pelas suas necessidades. Quem é o meu próximo? O meu próximo não é aquela pessoa que entra no horizonte de minhas atenções, mas o próximo é você quando assume a situação desesperadora de uma pessoa. Próximo não é quem você ama, mas quando você ama. Parar, interromper o meu percurso, os meus projetos, deixar que o outro dite a minha agenda. Se paro diante da vida de quem geme e me chama. Eu faço muito por este mundo toda vez que simplesmente suspendo a minha corrida para dizer obrigado e estou aqui. O mestre escolhe de doar-nos uma história, não uma teoria, para obter a vida eterna, porque, espelhando-nos nela, pudéssemos descobrir que rosto nós temos e que rosto devemos ter. Aquele homem que cuida do homem caído é um samaritano, considerado impuro, de quem se deve manter uma grande distância. A vida eterna é para todos. Somos chamados somente a decidir em quem merecemos nos espelhar. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, tomou em consideração a parábola do bom samaritano. Ele disse: esta parábola é um ícone iluminador, capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos tomar para reconstruir este mundo que está perdido. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única saída é ser como o bom samaritano. Qualquer outra opção deixa-nos ou com os salteadores ou com os que passam ao largo, sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada. A parábola mostra-nos as iniciativas com que se pode refazer uma comunidade a partir de homens e mulheres que assumem como própria a fragilidade dos outros. Não deixam constituir-se uma sociedade de exclusão, mas fazem-se próximos, levantam e reabilitam o caído, para que o bem seja comum. Ao mesmo tempo, a parábola adverte-nos sobre certas atitudes de pessoas que só olham para si mesmas e não atendem às necessidades ineludíveis da realidade humana.
A narração, digamos claramente, não desenvolve uma doutrina feita de ideais abstratos, nem se limita à funcionalidade de uma moral ético-social, mas revela-nos uma característica essencial do ser humano frequentemente esquecida. Somos criados para a plenitude, que só se alcança no amor. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído às margens da vida. Isso deve indignar-nos, de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento, isto é, dignidade. Continua o Papa, hoje há cada vez mais feridos. A inclusão ou a exclusão da pessoa que sofre na margem da estrada define os projetos econômicos, políticos, sociais e religiosos. Dia a dia, enfrentamos a opção de ser bons samaritanos ou viajantes indiferentes que deixam as pessoas abandonadas no caminho. A opção é nossa, ouvinte. Optemos por sermos bons samaritanos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.